Este Congresso do Partido Socialista foi notoriamente marcado com o intuito de ser um evento de propaganda eleitoral para as eleições autárquicas que vão decorrer dentro de menos de um mês. E por isso, concordo ou discordo, compreende-se que o Congresso fosse orientado para um conjunto de promessas, umas atrás das outras, por parte do líder do Partido Socialista, tendente a captar votos para o PS nas próximas eleições autárquicas. É lícito, em minha opinião, que o Partido Socialista faça isso e que esteja preocupado com as autárquicas e tudo faça para ter um bom resultado. Isso é normal, é o que nós próprios fazemos. O que já estranho e entendo que não é correto é utilizar o Governo e medidas do Governo para, muito próximo das eleições, procurar captar o voto para o Partido Socialista. E este Congresso, olhando à forma como decorreu, percebe-se que foi para isso, para as autárquicas, e o Primeiro-Ministro foi lá anunciar um conjunto de boas medidas para captar o eleitorado. Dessas boas medidas, há uma que eu quero distinguir, porque é efetivamente uma boa medida e que tem a ver com o apoio à infância, no quadro das promessas que fez para as creches e para a redução do IRS às famílias. E porquê é que é uma boa medida? É uma boa medida porque essa foi exatamente a primeira ideia que o PSD transmitiu em força a partir do momento em que eu ocupo este cargo, portanto, ainda em 2018. O líder do PS e o PS como um todo têm dito que o PSD não tem ideias. Eu tenho dito que é exatamente ao contrário, que eles deviam ver as ideias e, pelos vistos, começaram bem, começaram pelas primeiras, estão atrasados, mas começaram justamente pelas de 2018 e adotaram aquilo que nós próprios defendemos. Portanto, essa medida é uma medida que nós temos de aplaudir porque ela é nossa e o PS veio buscar a nossa ideia tarde, mas apesar de tudo, bem. Já outras, notoriamente, são medidas propagandísticas. Por exemplo, a questão da habitação. O Partido Socialista e em concreto o Sr. Primeiro-Ministro tem dito que tem verbas para 26 mil fogos, construção de 26 mil casas. Neste momento já está comprometido com 28 mil e ainda só assinou protocolos com 78 municípios. Ao todo são 308 municípios. Nem todos os municípios querem fazer um protocolo, mas a esmagadora maioria quer. Portanto, está a dar uma promessa, está a prometer uma coisa que não vai conseguir cumprir, porque se tinha para 26, já está comprometido com 28 mil. E são só 78 autarquias, não vai conseguir. E, portanto, toda esta lógica é uma lógica de prometer e de procurar que as pessoas olhem para o futuro do país como que tudo vai ser relativamente fácil. A situação não é fácil, mas eles vão resolver isto tudo numa situação fácil. Acontece, e para terminar, que me convinha dizer aqui uma coisa absolutamente vital e que estamos sempre a repetir. Falou-se no Congresso do Partido Socialista sobre, por exemplo, o investimento da economia privada, das empresas. Falou-se de uma forma de apoiar fortemente o emprego, a criação de emprego, a internacionalização das empresas portuguesas. Nada disto se falou. Ora bom, se nós queremos recuperar a economia, aquilo que são os fundos comunitários deviam, em primeiro lugar, apoiar os agentes que criam emprego, que são as empresas. Portanto, tudo aquilo que é anunciado, para o bem, para o mal, em demasia, como todos sabemos, mas nem sequer há a preocupação de fazer isso. E, portanto, quando se diz que apoiam as empresas, porque têm uma verba brutal para a formação profissional é importante, mas obviamente que a criação do emprego, e particularmente de melhores empregos, não passa exclusivamente pela formação profissional. Essa muitas vezes até é uma forma de procurar iludir o desemprego que graça no país. Portanto, basicamente, é esta análise que, assim, enfim, de uma forma mais alta e não pormenorizada, que se me oferece dizer sobre o Congresso do PS. Sim. Uma das questões que António Costa no Congresso falou foi precisamente ter um apoio de 9 mil milhões de euros para as empresas no âmbito do programa de cooperação e resiliência, mas também falou que iria promover o combate à precariedade como uma das grandes bandeiras dos próximos anos. É com certeza um descargo de olho à esquerda, é uma questão que tem levantado os problemas da esquerda, mas é também mexer com a legislação laboral que vem ainda do tempo do último governo PSD. Como é que olha para essa? Vamos, em primeiro lugar, deixe-me dizer uma coisa. É muito difícil
condenar o Partido Socialista e, em particular, o Dr. António Costa, quando estamos a falar de discurso político. Porque o PS e este governo não peca no discurso. No discurso é sempre tudo fantástico. Peca concretamente na ação. Portanto, tudo o que o Dr. António Costa possa dizer, ter dito ou vir a dizer em congresso ou fora dele, são sempre coisas fantásticas. E penso que os portugueses que estão descontentes com o governo não é por aquilo que o Primeiro-Ministro vai dizendo, é por aquilo que o Primeiro-Ministro não faz, que isso é que é importante. Relativamente à legislação laboral, eu não vou dizer que é absolutamente, deveria ser absolutamente proibido, politicamente, mexer na legislação laboral. Eu isso não posso dizer, porque estamos sempre a tempo de corrigir um pormenor ou outro e ajustar. Isso é evidente. Lutar contra a precariedade, por exemplo, dito assim, desta forma, o PSD não pode estar contra, o PSD não vai defender a precariedade no trabalho, como é evidente. Se houver medidas inteligentes que possam combater a precariedade, disso não poderemos estar contra. Coisa diferente é se vão depois a dar voz e realizar aquilo que são reivindicações da esquerda, que tem a ver, muitas vezes, com dificultar a renovação do tecido empresarial e a renovação dos próprios empregos, procurando enquistar em torno do que está. Portanto, muitas vezes, quando se diz nós temos de dificultar ao máximo os despedimentos, nós só temos de dificultar os despedimentos quando os despedimentos significam de imediato uma grande taxa de desemprego. Mas muitas vezes isso significa a reconversão do tecido empresarial, e se nós temos um emprego que é mal pago e queremos mais empregos e melhores empregos, quem está num emprego mal pago tem de passar para um emprego bem pago. É sim, é a lógica das coisas. Portanto, as coisas têm de ter uma evolução. E aquilo que é a lógica da esquerda não é uma evolução no sentido do desenvolvimento das empresas e, por consequência, do emprego, é normalmente a estagnação e o agarrar firmemente em torno do que está. Isso, se a legislação laboral for para mexer nisso, eu penso que é um péssimo serviço ao futuro da economia, ao futuro do emprego e, acima de tudo, ao futuro dos salários, que não queremos continuar com salários tão baixos como é evidente. O líder do PS garantiu que, para a irritação de muitos dentro do PS, não há problemas internos. O Dr. Rui Rio sente-se irritado por aparentemente não haver problemas internos no fim deste Congresso do PS? Vamos lá ver. É evidente que um partido que esteja pacificado, estabilizado, e, enfim, em que todos remem para o mesmo lado, tem condições de governação de um país e de afirmação muito mais fáceis do que um partido que está em permanentes tumultos. Isso é evidente, não vou ser hipócrita. Agora, isso não impede um partido, e neste caso estamos a falar do PSD, da sua direção nacional, trabalhar, dar ideias e mostrar soluções para o país, que é isso que temos feito, independentemente da turbulência interna que possa haver, que eu seria hipócrita se agora publicamente dissesse que não há. Claro que há, e todos sabemos que há, e eu, hipócrita, não gosto de forma nenhuma de ser. E, portanto, quero dizer, apesar disso, obviamente, o PSD tem mostrado propostas que, pelos vistos, o PS começou agora a ler e já pegou numa até de 2018, e soluções para o país, e temos, naturalmente, andado para a frente e veremos também, penso eu, nos resultados autárquicos daqui por um mês, como o PSD está muito mais vivo e muito mais pujante do que muitas vezes as notícias e, particularmente, os comentadores dizem. Mas, relativamente ao PS, eu também não diria aquilo que o Dr. António Costa disse, porque eu não vejo do lado do PS a unidade e a paz. Eu vejo o contrário. Eu vejo um congresso em que no palco aconteceu, eu diria uma coisa, mas nem é bem isso, aconteceu uma coisa, mas que também estava em ligação àquilo que aconteceu depois nos bastidores do Congresso, que é a discussão permanente em quem é que vai suceder ao Dr. António Costa. E no próprio palco ele teve a preocupação de colocar lá aqueles que ele considera como 4 potenciais candidatos. Portanto, não há também essa unidade, essa pacificação e esse foco no país que não no partido, que ele diz que há. Portanto, sem hipocrisia nenhuma, assim como não fui hipócrita para o PSD estou a dizer aquilo que é a realidade, também convenhamos que no PS não é assim, e eu noto muitas vezes na Assembleia da República as enormes dificuldades que quer a direção do PS, quer a direção parlamentar do PS tem em disciplinar o seu grupo parlamentar, mantê-lo unido e conseguir uma disciplina de voto em termos de coisas importantes. Tantas vezes quebram a disciplina de voto, fica o PS à deriva, tem de recuar porque já não tem apoio no grupo parlamentar. Portanto, não é como o Primeiro-Ministro diz, não é?
Sim. É isto que Disse? o PSD continua com turbulência, ainda não se pacificou? Ouça, eu acho que nós, quando queremos governar um país, nós temos de falar a verdade às pessoas. As pessoas estão cansadas de os políticos andarem aqui a fazer ginástica com as palavras para fugir a isto ou àquilo. Quer dizer, nós vemos notícias atrás de notícias nos jornais com turbulência no PSD. E eu agora dizia perante todos vós que eu não vejo. Vê toda a gente, mas eu não vejo. Portanto, a partir do momento que o Primeiro-Ministro diz, e o líder do PS chama isso à coação dizendo que isso é limitativo para o PSD, e em parte é para qualquer partido, eu estou a dizer que ele tem a mesma limitação no Partido Socialista. Poderá ter menos notícias até, mas este Congresso, em parte, é dominado justamente por isso, por quem é que sucede ao Dr. António Costa. Entraram no Congresso 4 potenciais, parece que saíram 5 potenciais candidatos. Quer dizer, quem tem o partido assim tem legitimidade depois também para falar dos outros? A questão é esta. Por isso é que há aqui uma diferença entre a forma como o Dr. António Costa falou disto e como eu estou a falar. Eu estou a falar abertamente. É isto. Esta é a verdade e não vale a pena estar a enganá-la. Ele procura enganar a verdade, dizendo que do lado de lá há problemas, do meu lado não há. Há problemas. Eventualmente até mais graves, porque mais escondidos, mais feitos debaixo da mesa e os nossos, olha, toda a gente vê. Aproveitando que está a falar dos próprios problemas do PSD, permite-me perguntar se estas eleições autárquicas são ainda uma oportunidade de clarificar a sua liderança, tendo em conta que estamos a caminho das diretas pouco depois, e tendo em conta os objetivos que foram definidos. Mais mandatos, mais câmaras, maior porcentagem, mas até que ponto é que qual é a linha da vitória que Rui Rio esteja estabelecido para ser recandidato ao Sim. líder? Sinceramente, não vou responder pormenorizadamente a isso, porque já respondi muitas vezes, mas dou-lhe a resposta por alto, que é aquela que tenho vindo a repetir nos últimos dias, é evidente. A questão de fundo não é se eu depois continuo ou deixo de continuar líder de partido. Não é. Eu, que tenho uma carreira profissional e política atrás de mim, tenho uma forma de ser e de estar que já não muda nem quero mudar. Eu tenho um contrato de trabalho por 2 anos, na qualidade de presidente do PSD, não é? Tive um congresso, vamos ter outro, são 2 anos, um contrato de trabalho por 2 anos. Qual é a principal tarefa que me encomendaram, entre aspas, para isto? Umas eleições autárquicas. É o elemento mais importante deste mandato. Portanto, aquilo que me compete fazer, do ponto de vista sério, político e profissionalmente, é o que tenho de fazer da melhor maneira possível. A sua pergunta tem implícito outras eleições, que hão de ser mais tarde, que hão de ser legislativas, que logo se verá como é. Agora estou focado naquilo que é a minha primeira obrigação, é fazer bem o que tenho de fazer, para que o partido saia bem. E bem é, obviamente, sair melhor, francamente melhor, do que aquilo que está. Agora, não se espera que de 161 câmaras para 98 consiga bater o recorde mundial e vir tudo exatamente ao contrário do que aquilo que está, porque isso, francamente, quer dizer, não vou dizer que não existe, pode existir, até pode um partido ganhar as 308 câmaras, a probabilidade disso acontecer é próxima de 0, como é evidente. António Costa também falou, endereçou um recado ao Presidente da República, espera que ele seja cooperante como foi no primeiro mandato. Antevê um cenário deste género ou acha que será muito difícil, ou pelo menos na lógica do PSD, se será útil para o país? Eu não tenho nada para dizer de muito diferente daquilo que diria em dezembro, em novembro, enfim, em cima daquilo que foram as eleições presidenciais de janeiro. Nós elegemos um Presidente da República que é o mesmo que estava, não vejo razões para grandes alterações se tudo continuar na mesma. Tenho de perguntar ao Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa se é essa a sua ideia. Neste momento, com tão pouco tempo de segundo mandato, de janeiro, nem isso, de março até agora, é praticamente impossível fazer uma avaliação se as coisas vão ser muito diferentes ou vão ser na mesma. É impossível. Hoje o secretário-geral do PS terminou o Congresso a dizer que se sentia mobilizado. O PSD fez aqui também uma espécie de bandeira, um ponto de partida para a campanha das autárquicas, que está também mobilizado para esta campanha, para continuar à frente. A sua pergunta é se o PSD está mobilizado para as autárquicas. Daqui da nossa sessão de ontem do Fórum Autárquico. Isso sim, seguramente, na exata medida em que, pelo Fórum Autárquico, mas mais que o Fórum Autárquico, pelas deslocações que eu esta semana já fiz,
no partido, e pela experiência autárquica que eu tenho e que o secretário-geral tem, é assim, o partido, conselho a conselho, está altamente mobilizado. Pergunta-me agora, é sempre a mesma coisa. Os 308 é impossível, nenhum partido assim está, mas na esmagadora maioria, e onde verdadeiramente é importante, o partido está mobilizado e os militantes estão mobilizados, salvo uma exceção ou outra, como é da vida.